Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional e o final de semana chegou com a janela de transferências fechadas. Como informado antes, o Colorado não contratou nenhum reforço para o seu plantel principal e conseguiu acertar a saída do volante Gabriel. Mas há um planejamento importante que eu quero contar para vocês para a metade da temporada. Enquanto isso, o técnico Eduardo Cudê prepara o time para encarar o Atlético Paranaense, jogo neste domingo, 4 da tarde em Curitiba, buscando manter o 100% de aproveitamento. Te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal, né? Final de semana promete ser movimentado para o Internacional, treino neste sábado e jogo no domingo. A rodada do Campeonato Brasileiro, claro, abrindo, né, neste sábado já com o Inter de olho na rodada. Sei que é muito cedo para a gente projetar, né, liderança, G4, Z4, mas, né, os jogos valem a mesma coisa do que vale a última rodada do campeonato. Então isso a gente tem que ficar de olho e é claro, né, que eu vou trazer tudo aqui para vocês com a força da Inter Store Beira-Rio, né? Afinal, você está a fim de garantir o seu manto novo do Inter? Vai lá na Inter Store, tem a camiseta mais procurada dos últimos anos também disponível para venda. Estou falando da camisa do goleiro Sérgio Rocher, camiseta que chegou na loja na última semana e já está disponível para você que quiser adquirir, né, levar para casa, personalizar ela, pode fazer também. Se não tem condições de ir lá no Beira-Rio hoje, né, nas lojas que estão abertas das 10 da manhã às 6 da tarde, compre online no link que eu estou deixando aqui na descrição do vídeo. Tá bom? Inter Store Beira-Rio, meus parceiros aqui no canal. Gente, a janela de transferências fechou, né? A mini janela brasileira fechou, uma janela que foi inventada por conta dos estaduais, dos times menores que não têm condição daqui a pouco de chegar numa final de campeonato estadual e manter o seu plantel, né, por conta, né, do assédio de outros times maiores, o que chamam de janela Água Santa. O Água Santa foi finalista do Campeonato Paulista recentemente e não tinha jogadores, né, da sua campanha para colocar porque a maioria deles já tinha acertado com outros clubes para a disputa do Campeonato Brasileiro. A partir de agora, né, existe essa janela de 1º de abril a 19, onde o Inter contratou, por exemplo, o goleiro Fabrício, que estava no Nova Iguaçu, foi finalista do Campeonato Carioca e esteve no banco de reservas, por exemplo, no jogo contra o Palmeiras na última quarta-feira. E foi isso que o Inter fez. O Inter entendeu que não era o momento de contratar novos reforços, porque a chegada de jogadores como apostas ou como promessas, algo muito parecido que o Inter fez com o Alexandre Alemão, lá do Novo Hamburgo, com o Rômulo, que veio do Atlético de Minas Gerais, tiraria o espaço, porque justamente jogadores que já são promessas, já têm este cargo no Inter e que já estão num estágio um pouquinho mais avançado, vou citar o próprio Rômulo, já tem poucas oportunidades. Então imagina tu contratar um garoto para lapidar nesse momento, seria algo muito complicado. Mas, né, o Inter tem um plano, né? O Inter fará novos investimentos a partir da janela de julho e mapeou já as principais posições que o time deve buscar na janela, em especial um zagueiro titular, né, por conta da indefinição ainda do futuro do Robert Renan, da idade já avançada do Gabriel Mercado, as constantes lesões do Igor Gomes. Já falamos bastante aqui no canal sobre o Yerry Mina, zagueiro colombiano que é alvo do Internacional e, claro, de outros clubes do futebol brasileiro. O Adrielson, esse parece o nome mais palpável também no momento, que está no Lyon, da França, e não vem jogando com muita frequência, né? Ele que foi vendido pelo Botafogo na última janela de transferências. Além deles, um meia pela direita, né? Um jogador que pode jogar onde joga Maurício. E essa vai ser uma busca do Inter, afinal a tendência maior é de saída do Maurício no final no meio do ano, né? Na janela de transferências da Europa, no fim da temporada europeia. Enquanto isso, gente, o Inter está fazendo algumas movimentações e contratando alguns jogadores jovens. Essa vai ser também uma aposta do Inter neste momento. O Inter, que fez uma mudança importante na categoria de base, acabou liberando, né, o Gustavo Grossi, um tema muito polêmico no Inter, o argentino que acabou indo para a seleção argentina, né, fazendo um trabalho nas categorias de base da Associação Argentina de Futebol, e trouxe o Jorge Andrade de volta. E uma das justificativas para trazer o Jorge Andrade de volta foi justamente esta lapidação, né, ou esta busca um pouco mais forte de jogadores semi-prontos do futebol brasileiro. Algo muito parecido que o Inter fez com o Gustavo Prado, com lá atrás, com o Oscar, com o Damião, com o Juliano, jogadores que não são formados na base do Inter, mas que poderiam dar um retorno importante.
E o Inter finalizou 2 contratações de laterais ontem. Eu fui atrás de algumas informações em relação a esses jogadores e o feedback que eu recebi é extremamente positivo. Em especial, falando sobre Cleiton Damasceno, lateral direito de 19 anos, que vem da Ferroviária. Jogador que estava no Clube Paulista jogando, né, a Série A2 da competição, e a Ferroviária tem sido um clube parceiro do Inter nesse sentido. O Inter trouxe o Gustavo Prado da Ferroviária. O Ricardo Matias, um dos principais jogadores promessas do Inter aí do celeiro de Ases, também vem da Ferroviária. Então agora, né, o Cleiton Damasceno também chega para reforçar o Internacional com 19 anos, ou seja, um jogador semi-pronto, né, um jogador para estar no sub-20 e a curtíssimo prazo, quem sabe, estar no plantel principal do Internacional. O outro nome que o Inter trouxe vem do Sport Recife, curiosamente onde estava o Jorge Andrade. Eu estou falando do lateral esquerdo Vitor Gabriel. Ele tem 19 anos, né, também foi titular, né, da equipe pernambucana na Copa São Paulo de Futebol Júnior e acabou, né, marcando um gol. São jogadores que vão chegando aí para o celeiro de Ases, né? O Inter que tem feito uma prospecção cada vez mais maior é bom, né? Cada vez maior, né, de jogadores nesse sentido para justamente, né, inserir no grupo principal, né? Agora que o Inter tem um elenco um pouco mais forte, os jovens não têm uma responsabilidade tão grande assim de serem decisivos, de serem solução no plantel de cima e a partir daí as coisas ficam um pouco mais fáceis. Tá bom? Então esse é o planejamento do Inter. Garotos, né, a lapidar no sub-20 e contratações somente de maior peso na metade da temporada. Enquanto isso, no CT Parque Gigante, o técnico Eduardo Cudê prepara o time do Inter para encarar o Atlético Paranaense. Jogo 4 da tarde na Liga Arena, a antiga Arena da Baixada em Curitiba. O Atlético que vem de uma derrota para o Grêmio, o Inter vem de 2 vitórias e o Atlético pressionado então para voltar a vencer dentro de casa. A provável escalação do Inter ainda é um mistério, o treino de hoje vai definir. Só que alguns jogadores, né, podem ser preservados por conta do gramado sintético. O que eu estou projetando? Rocher, Bustos, Vitão, Mercado ou Robert Renan, podendo voltar para o time, já que o Mercado já tem uma idade um pouco mais avançada, e o René na esquerda. No meio campo, Thiago Maia, Bruno Henrique pode ser preservado também, com o Bruno Gomes entrando, e aí o time que atuou em Barueri. Maurício, Wanderson, Wesley e o Rafael Santos Borré é a tendência de escalação então para esse jogo tão importante em Curitiba. Afinal, né, o Inter está tratando como 38 finais, então esta é a terceira final do Inter no Campeonato Brasileiro. Tá confiante? Então deixa o teu palpite lá na KTO.com, onde a diversão acontece. A odd do Inter tá alta, hein? Mais do que 3 a odd do Internacional para vencer em Curitiba. O Inter que não vence lá há 10 anos. A última vitória foi em 2014, ainda com gol do Rafael Moura, Abel Braga era o técnico, Dida era o goleiro. Então para ver quanto tempo faz isso. Mas o Inter acabou de quebrar um tabu, né, contra o Palmeiras. Quem sabe quebra mais um em Curitiba. Vai palpitar? KTO.com, cupom COLAR te dá 20% de bônus no primeiro depósito. Tá bom? Aquele abraço e a gente se vê. Fui!